boas que temos de relacionamento com o Pai, visto que uma tragédia aconteceu ali na cidade de São Paulo, em Suzano, aonde dois jovens ontem estávamos no monte orando e eu falei com os irmãos: olha, eu vou parar de orar. Eu vou parar de orar agora porque senão eu tenho medo de pecar. Porque imagina você agora, uma família que perdeu o seu filho. Imagina agora aquela família. O seu filho não estava na prostituição, o seu filho não estava na favela, não estava envolvido com tráfico, não estava roubando. O filho daquela mulher agora estava na escola, aprendendo para ser uma pessoa melhor. A minha pergunta, que nas minhas orações eu fiz, foi: Pai, como que eu chego agora a essa família e digo que Deus tem um propósito em todas as coisas? É fácil nós dizermos isso porque não é nosso filho. É fácil para nós aceitarmos aquela tragédia porque não é nenhum conhecido nosso. Ah, mas como é difícil, meu amado, passar por situações assim. E são essas situações que muitas das vezes nos abalam. Abala a nossa perspectiva de enxergar as coisas boas de Deus. Eu fiquei imaginando então que, imagina se ali no meio deles tem algum pastor. Talvez o irmão é crente, a mãe é crente. Talvez o pai é pastor, a mãe é pastora. Talvez um parente dentre aquelas várias crianças que foram mortas tem algum evangélico, algum cristão. Como ele agora vai pregar as boas novas? Como que ele vai chegar agora e falar que Deus é bom, que Deus é perfeito, que todas as coisas que Deus tem para nós é agradável? Vendo agora aquelas crianças sendo mortas dentro da escola. Ah, como é difícil. Aí agora começa a pensar nas suas dificuldades. Começa a pensar nos seus problemas, que muitas das vezes pensamos em desistir, de sair do prumo, de sair da crista da onda, de sair da presença de Deus, de sair do aprisco, de sair do centro da vontade de Deus por causa de um problema. Enquanto nós estamos aqui, aquelas pessoas estão ali, tendo que dar depoimento, tendo que velar seus filhos, seus parentes, outros nos hospitais, com seus entes queridos, e nós estamos aqui. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor pode estar abençoando cada família ali naquela cidade de Suzano. Pai, como disse ontem em oração, eu torno a repetir. Eu não sei nem o que dizer, porque eu acho que nada vai confortar o coração daquelas pessoas. Tanto que, quando o Senhor pede agora a Isaac, a Abraão, o Senhor poupa na última hora. Porque imagina agora como que seria o relacionamento de Abraão contigo, vendo que você dá um filho e depois toma. Ah, Deus. Sinceramente eu não sei, Pai. Mas como diz a Tua palavra, nós não temos muito o que oferecer, mas o que nós temos nós damos, que são as nossas orações. Abençoe essas mães. Dê força para cada uma delas. Dê sabedoria. Abençoe cada irmão de sangue, cada parente, cada pai, cada familiar envolvido naquela tragédia.
Toca aquelas famílias agora, Pai. E eu torno a repetir a oração, Pai, no monte ontem. Não permita, Pai, que mais essas tragédias aconteçam no nosso país, na nossa nação. Pai, aquelas crianças talvez não sabiam de nada. Não tiveram a oportunidade de reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, em todas as Sagradas Escrituras, o Senhor usou a vida de Jó para que servisse de exemplo para nós. Diante de tanto sofrimento no país que vivemos, como igreja do Senhor, eu lhe digo, Pai, nós não precisamos de mais exemplos. Não precisamos mais de tragédias nas escolas, de barragens sendo destruídas e matar centenas de pessoas e destruir centenas de lares. Não precisamos mais disso, Pai. Por isso eu lhe peço no nome de Jesus, intervinha com a tua mão, Pai, cesse, elimina todo o contra-ataque de Satanás contra as vidas das pessoas, contra os bens materiais, e vem com o teu amor, ó Pai, pois o que nós precisamos é do teu amor. Não vai ser assim, ó Pai, que nós vamos conseguir ganhar essas pessoas para Jesus. Por isso eu lhe peço, como igreja do Senhor, cesse a desgraça na nossa nação. Corrupção, droga, prostituição, tragédias, acidentes, incidentes, criminalidades. Toca, Senhor, nas nossas crianças. Não deixe mais que nenhuma delas venham ser abusadas sexualmente, violentadas. Como falar de Deus? Como falar de Jesus, amor, para um pai que teve a sua filhinha violentada, o seu filhinho violentado? A tua palavra diz que deixe vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Pai, no nome de Jesus eu clamo a Ti. Não deixe mais, Pai, que essas coisas aconteçam com as nossas crianças, pois nós precisamos de amor. Proteja nossas crianças, proteja os nossos jovens, proteja, Pai, pois o Teu povo não sabe o que faz. Por isso nós lhe pedimos, tenha misericórdia. Nós lhe pedimos perdão se temos pecados. Nós lhe pedimos perdão se temos falhado como igreja. Mas no nome de Jesus, faça esse pedido de ousadia, Pai, cesse. Cesse, Senhor, todo este mal. No nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Fale conosco através da Tua palavra. Toca na vida de cada um desses meus irmãos. Venha sobre mim. Dê-me sabedoria, inteligência. Traga minha memória, Senhor, tudo aquilo que tenho buscado, ouvido, pesquisado. Traga minha memória. E tenha misericórdia e derrama a Tua graça sobre a minha vida para que eu possa passar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, para que possamos ser uma igreja sadia, verdadeira, genuína. Uma igreja que caminha na luz da palavra. Por isso, Pai, continue conosco, fique conosco. Leve a nossa mente cativa a Ti. Fale conosco mesmo aquilo que nós não estamos muito interessados em ouvir. Mas fale conosco aquilo que precisamos ouvir. Abençoe aqueles nossos irmãos que não puderam estar. Alcance cada um deles agora, no nome de Jesus. E que uma bênção especial, que a unção que for ministrada aqui nesta noite, venha mudar as nossas vidas no nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eita, nós, hein, gente? Difícil, né? Ai, ontem lá no monte eu estava orando, estava falando com Deus. Imagina a situação daquelas famílias. Como que você chega para uma mãe agora? Vocês pararam para pensar que aqueles meninos não estavam na violência, nas drogas? Aqueles meninos não estavam no tráfico, não estavam na prostituição, não estavam na rua. Eles estavam na escola. Como que você chega agora para aquelas famílias e fala do amor de Deus? Eu, particularmente dizendo para vocês, eu não sei como fazer. Como proceder. Muito complicado. Eu acho que nós temos que fazer é sermos ousados nas nossas orações. E fazer assim como Moisés fez. De chegar para Deus e falar: Deus, não mata o povo não. Se o Senhor matar, eu não vou conseguir chegar a falar do teu amor para com eles. Então culpa o teu povo. Eu acho que uma das nossas orações que nós temos que fazer nesse tempo é justamente isso. É sermos ousados nas nossas orações e pedir a Deus para cessar. Porque como cristãos e como nós temos entendimento da palavra, nós sabemos que tudo que aconteceu foi por permissão de Deus. Nada acontece se não for da permissão de Deus. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está mostrando alguma coisa. E eu falo umas coisas que eu já falei, vou tornar a repetir, a culpa é da igreja. É a igreja que tem que se posicionar diferente, a igreja que tem que se humilhar diante da potente mão de Deus. É nós que temos que fazer a diferença. Pelo que nós temos visto, a gente não tem alcançado o êxito. Pelo que nós temos visto, nós não temos alcançado sucesso naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Hoje, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Como assim eu sempre falei com vocês, né, que eu ministro, eu trago estudos, mensagens daquilo que eu estou vivendo. E às vezes não com orgulho eu falo isso, mas já tem bastante tempo que eu não me debruço diante de um convite para ministrar, pedindo ao Senhor: me dê uma palavra, porque pela graça de Deus eu tenho tido um caminhar, eu e minha família, de um relacionamento constante com o Pai. Então esse nosso diálogo, essa nossa conversa é todos os dias. E não diferente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus tocou no meu coração. É uma palavra bem simples, confesso para vocês, mas ela mudou a minha perspectiva, a minha visão, a minha ótica de algo que é muito falado no meio de nós, evangélicos, cristãos, homens e mulheres que buscam a justiça. É muito falado no nosso meio e confesso para vocês que depois dessa revelação, eu vi o quanto eu estava enganado, o quanto eu estava agindo errado e me tornando frágil diante de algumas adversidades por acreditar e entender de forma errada. Olha para vocês verem. Eu estava me tornando frágil diante de uma luta, diante de uma guerra, por ter um mau entendimento daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Um mau entendimento dos ensinamentos das Sagradas Escrituras.
E ao meditar na palavra do Senhor, Ele trouxe isso à minha memória e eu comecei a perguntar: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Não é assim então que eu devo me comportar? Eu devo me comportar diferente então? Eu devo me comportar e me posicionar diferente? Aí veio a resposta. No Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Eu queria que vocês hoje tivessem assim uma atenção bem especial, porque eu quero ministrar hoje uma unção sobre a vida de vocês. Eu queria ungir cada um de vocês através dessa revelação, desse grande entendimento que as Sagradas Escrituras nos deixam. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9 em diante. Diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como estes cobradores de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou um pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Eu quero que você foque no último versículo, que é o versículo de número 14, parte B deste versículo. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Eu queria falar sobre humilhação. Eu entendia isso de outra forma, porque muitas vezes disseram para mim que os humilhados serão exaltados. Então muitas das vezes a gente está apanhando e vem essa frase, vem essa palavra na hora errada, no momento errado, de forma errada, dizendo: acalma, fica quieto, não faz nada, porque os humilhados serão exaltados. Mas através desse texto eu vou mostrar para vocês que não é isso que Deus está nos ensinando. Só que antes disso eu queria falar sobre esta parábola. Deus agora, na pessoa de Jesus, Ele conta para nós esta parábola e dando um exemplo de 2 pessoas, um fariseu e um publicano. O fariseu é aquele homem religioso, aquele homem devoto à Torá bíblica, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Fariseu era aqueles homens que não acreditam na volta de Cristo como Filho de Deus, não acredita em Jesus como Filho de Deus. E temos o publicano, que são os cobradores de impostos. E agora Jesus, nesta parábola, ele relata para nós, e o interessante é que aqui nós temos 3 pontos. Nós temos 2 homens distintos. Um agora é fariseu e o outro é publicano. E no início do texto, eu vou tornar a repetir, que ele diz o seguinte, que
que aqueles homens foram para o templo. E aqui eu não vou entrar em questão, porque não é essa que o Senhor quer trazer para nós. Eu já ensinei para a igreja que quem é a verdadeira igreja, quem é o verdadeiro templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Os dois homens foram para o templo orar. Nós temos dois homens com o mesmo objetivo. Eles foram orar. Mas sabe o que eu vejo nisso daqui? Nós temos dois homens com o mesmo objetivo. Nós temos pessoas indo para a igreja com o mesmo objetivo de orar. Porém, nós temos no final duas respostas diferentes uma da outra. Nós vimos que o fariseu teve uma resposta. Nós temos aqui também que o publicano teve uma outra resposta. Um alcançou aquilo que foi buscar, o outro não alcançou. Mas os dois estavam no mesmo lugar, aonde a manifestação do Espírito Santo está. Por isso a Sagrada Escritura ela deixa bem claro que eu não recebo porque não sei pedir, porque eu peço mal. Eu posso estar até dentro da igreja, eu posso estar até orando juntamente com as outras pessoas, mas se eu não sei orar como que eu venho, eu não recebo aquilo que Deus tem para mim. Agora o texto está dizendo a oração do publicano, ou melhor, do fariseu. O fariseu agora ele começa a fazer aquela oração. E diz o texto sagrado que ele faz a oração em voz alta. Um dia fica lá, por favor. O fariseu agora, diz o texto que ele faz uma oração em voz alta dizendo: olha, eu sou um camarada íntegro, eu sou um cara reto, eu não faço mal para as pessoas, eu oro, eu jejuo, eu pago preço. Ele está fazendo essa oração. Sabe aquela pessoa que demonstra para todo mundo quem ele é diante de Deus? Sabe aquela pessoa que fica subindo no altar da igreja falando o que ele faz? Sabe aquela pessoa que você encontra na rua e fica falando o que ela faz para Deus? Esse é o fariseu que Deus está mostrando. Que agora ele está na igreja orando em voz alta para os outros ouvirem o que ele está dizendo para Deus. Ele não quer chamar a atenção de Deus. Quantas vezes eu falei para vocês, agora está na hora de nós chamarmos a atenção de Deus. Tem gente que não está indo à igreja para chamar a atenção de Deus, está indo para a igreja para chamar a atenção do irmão que está do lado. E por causa disso, através dessas orações e dessas palavras, ele está humilhando a outra pessoa. A ponto que naquela oração do fariseu ele está dizendo: olha, eu não sou como aquele publicano, cobrador de impostos. Esta foi a oração do fariseu. O fariseu era estudioso da Torá. Ele conhecia de cor e salteado os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de homens que sabem o que estão dizendo, mas estão praticando errado. Tem pessoas achando que está fazendo certo. Tem homens e mulheres nos altares das igrejas achando que estão fazendo certo, achando que estão ensinando certo. E olha o que Deus está mostrando para mim e para você através dessa oração. Camarada arrogante, estúpido, prepotente, a ponto de na sua oração estar humilhando a pessoa que está do lado. E agora o texto ele continua dizendo que tem um outro homem, publicano, cobrador de impostos. Diz o texto que ele não olha para cima. Ele não olha para cima porque ele está com vergonha. O texto diz que agora ele começa a bater no peito.
de cabeça baixa, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. É assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus, como homens e mulheres que precisamos dele. Nós precisamos de Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de Jesus para que os nossos pecados venham ser perdoados. E daquela pessoa que eu e você não imaginávamos que vinha dele, o texto agora mostra para mim e para você um cobrador de impostos, um homem que muitas das vezes nós olhamos para ele e dizemos que é um homem mau, um carrasco, um corrupto, um ladrão. E o texto está dizendo que este homem ele não tem coragem de erguer os seus olhos para o céu, porque ele reconhece a sua falha e o seu pecado. Quantas pessoas estão na igreja achando que é melhor do que os outros que não estão na igreja? Quantos estão no altar das igrejas achando que são melhores do que aqueles que não estão no altar das igrejas? Quantos estão exercendo alguma função na igreja achando que é melhor do que aqueles que não estão exercendo nada na igreja? Quantos se acham melhores e maior do que o outro? E o engraçado é que as Sagradas Escrituras nos ensinam totalmente o contrário. Que eu tenho que reconhecer o meu irmão superior a mim mesmo. Eu fico impressionado porque tem pessoas que estão dizendo: olha, aquilo que aconteceu, aquela tragédia, vai saber o que aqueles meninos estavam fazendo, vai saber como é aquelas famílias, vai saber com que eles mexiam, com quem eles andavam. Meu Deus, não é isso que eu tenho que pensar, não é isso que eu tenho que falar. Eu tenho que orar pedindo a Deus o amor dele sobre aquelas vidas, sobre aquelas famílias. Eu não posso orar como este fariseu. Eu não posso enxergar como este fariseu. Eu tenho que olhar agora para estas pessoas e ter o amor de Cristo no nosso coração. Eu tenho que olhar para as pessoas que estão à nossa volta e encher o nosso coração de amor. Aí eu fico me perguntando: pai, é isso então que falta para a tua igreja? Reconhecer, acontecer uma tragédia dessa para que a sua igreja se mova com um amor para essas pessoas? Por que não fazer o mesmo com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda? Por que não fazer isso dentro da nossa própria comunidade de fé? Porque aquele irmão que caiu em pecado, a gente joga pedra. Aquele irmão que se desviou, a gente joga pedra. Vem da gente ir lá e tentar resgatar? Não. Já existe uma frase que nós somos os únicos exércitos que matam os nossos próprios soldados. Em uma guerra, quando você tem um soldado ferido, você cuida da ferida dele. Você não deixa soldado para trás, mas na igreja não. A gente está no caminhar, alguém cai e tropeça, a gente não volta para ajudar, a gente não volta para resgatar, a gente não cuida das feridas dele, a gente começa a acusar, apontar, fazendo oração de fariseu, achando que sou melhor, achando que a gente é melhor do que o outro. Está na hora de parar com isso. Pregai o evangelho, se necessário, use palavras. Tem gente achando que é somente na televisão, nas redes sociais, no WhatsApp, no telefone, com a Bíblia na mão, sei lá como agora hoje. Mas estamos perdendo a essência. Esta é a verdade. Nós temos que parar para atentar com tudo aquilo que Deus está falando aos nossos corações. E esse texto, ele se resume a um ensinamento sobre humilhação. E é isso que eu queria trazer para você. O cerne desta mensagem é um ensinamento sobre a humilhação.
O último versículo, ele nos alerta dizendo o seguinte: eu afirmo a vocês, isso está dizendo Jesus, eu afirmo a vocês, que foi este homem, o publicano, e não o outro, que outro, o fariseu, que voltou para casa com paz ou em paz com Deus. Quem voltou para casa, lembra da mensagem de domingo? Nós falamos um pouco sobre isso. Tem pessoas entrando dentro da igreja e saindo pior do que entrou, saindo vazia. Agora o texto está dizendo que agora quem voltou para casa com paz de Deus no coração, não foi o fariseu, aquele que ora bonito, aquele que ora de forma extravagante, aquele que é soberbo até mesmo nas suas orações e nas suas práticas religiosas. Não foi esse que voltou com Deus para casa. Foi aquele humilde, o publicano, aquele que não teve coragem de olhar para os céus e abaixou a sua cabeça e bateu no peito: eu sou o pecador. Foi este que diz agora Jesus, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado. Nós sabemos que a soberba, ela precede a ruína. Nós sabemos que agora o arrogante, ele vai ser humilhado, vai chegar a sua hora. Mas o segredo agora desta mensagem, a revelação que agora eu entendo de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, ela está na parte B, dizendo o seguinte: e quem se humilha será engrandecido. Eu quero que você perceba agora na conjugação. O texto sagrado, Jesus não está dizendo, olha aqui para mim, e quem é humilhado será engrandecido. Não é isso. Foi nesse ponto que o Espírito Santo de Deus me pegou, porque era isso que eu entendia. Quanto mais eu sofro, quanto mais eu sou pisado, mais Deus vai me levantar. Não é isso que ele está dizendo. E quem se humilha será engrandecido. Não é a outra pessoa que vai me humilhar, é quando eu me humilho. Se eu me humilho, eu serei engrandecido. Se eu tenho humildade no meu coração, Deus vai me honrar. E quem se humilha será engrandecido. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês? Chega, meu amado, de ser marionete na mão de homens corruptos. Chega de ser marionete na mão de homens que não tem nada a ver de Deus. Eles estão pisando na gente, eles estão nos humilhando. E o que a gente tem feito? A gente tem ficado de braços cruzados e temos dito: olha, os humilhados serão exaltados. E aí? Quando que este então, ou aquele então, vai aprender se eu não me posicionar? E isso que eu vou falar é um pouco pesado para vocês. Na verdade, desde o sermão de domingo, eu recebi uma mensagem dizendo: pastor Samuel, você está pegando muito pesado. Aí eu mandei um vídeo da pastora Ima. Eu falei: se você quer coisa leve, então ouve ela. Uma vez eu ouvi um grande pregador que eu respeito, e que se um dia esse vídeo chegar às mãos dele, eu acredito que Deus vai estar revelando e tocando ao coração dele. Um grande homem de Deus, um homem muito conhecido, e ele disse o seguinte em um sermão que eu estava assistindo: que ele não entra em batalha jurídica, ele não abre uma ação contra ninguém. Ele colocou isso no coração dele e pronto. E eu estava orando, falando: Deus, como é que é isso? Aquele pastor no qual eu vejo como um grande homem de Deus, ele disse que ele não
entra em nenhuma ação contra outra pessoa, que ele não mexe com essas coisas. Aí o Senhor, ele veio e falou: olha, meu filho, você só não faz algo em busca da justiça contra o outro quando você tem telhado de vidro. Porque eu tenho medo do que eles vão dizer contra mim. Eu tenho medo do que eles vão falar contra mim. Eu tenho medo do que eles têm de armamento contra mim. Por isso então você não vai. Porque se você é justo, se você é honesto, se você é íntegro, se você está andando no caminho do Senhor, você não pode temer. Amém. Porque a justiça está aí para nos defender do mesmo jeito que o médico está aí para fazer uma cirurgia em você. Glória a Deus, aleluia. Se hoje eu confio no médico para me fazer uma cirurgia, por que eu não posso esperar de um advogado me defender de uma forma excelente em uma ação que eu estou sendo lesado? Porque eles estão dizendo que os humilhados serão exaltados. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: quem se humilha será engrandecido. Não é o outro que me humilha que eu me engrandeço, é quando eu faço assim, como aquele cobrador de impostos se humilhou diante da presença de Deus. Ei, está na hora da gente despertar. Está na hora da gente mudar esse evangelho raso, superficial, mentiroso que estão pregando por aí. Os irmãos chegam sofrendo na igreja, machucado, pisado, Satanás arrebentando eles através de pessoas corruptas, mentirosas, avarentas. E os pastores estão dizendo: descansa no Senhor, porque os humilhados serão exaltados. É mentira de Satanás. Meu amado, se você está sendo lesado, claro, procure de forma a conversar com aquela pessoa, de forma consensual, resolver aquela situação. Mas se não dá, nós temos a justiça para resolver. Temos advogados para resolver. E eu torno a repetir: se você confia nas mãos do médico para uma cirurgia na tua vida ou na vida de alguém, por que você não confia em um médico para resolver? Em um médico, em um advogado para resolver uma ação sua, que você está sendo lesado? Quem se humilha, não saia daqui hoje com esse entendimento. Chega de ser pisado pelos outros. Estão te cobrando a mais. Questiona, fala. Estão te, me perdoe a expressão, sacaneando você. Questiona, se posiciona, fala. Não tem como mais a gente viver esse evangelho de tudo azul, de tudo rosa. Porque o texto sagrado diz que o reino do Senhor ele é tomado por força e os violentos se apoderam dele. Eu estou cansado de ver nas igrejas as pessoas nas filas das correntes de orações, humildes, pessoas cabisbaixas, pessoas sofrendo porque tem outras pessoas pisando nelas. Ah, pastor, eu não gosto de entrar na justiça contra empresa nenhuma. A empresa está te lesando, ela está te roubando, ela não está te pagando de forma honesta. O que você tem que fazer? Conversar de forma consensual. Não resolveu? Temos a justiça para resolver. Deixa de ser bobo. Ah, pastor, porque os humilhados serão exaltados. Não, é quem se humilha será exaltado. Porque você sabe o que tem acontecido? Tem pessoas, e eu tenho visto muito isso no meio de nós, pessoas que têm vivido uma vida difícil, sendo pisoteada, mas dentro do seu coração, dizendo para as outras: eu tenho sido tão humilhado, pastor, mas o seu coração arrogante, prepotente.
Como que então essa pessoa nunca é engrandecida? Vocês já pararam para pensar isso? Aquela pessoa só vive na lona. O juiz já está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a pessoa não levanta. Aquela pessoa não sai da mesmice. Ela só vive na lona, só vive na dificuldade. As pessoas só ficam pisando nela. Aquela pessoa só fica vivendo de forma humilhante. Mas você vai andar com aquela pessoa, você vai sentar com aquela pessoa, você vai dialogar com aquela pessoa, você vê o quanto o coração daquela pessoa é arrogante, é estúpido, é avarento, é prepotente. Porque não é quando eu sou humilhado que eu vou ser engrandecido, é quando eu me humilho. E quem se humilha será engrandecido. Não é quando alguém me humilha, é quando eu entendo que preciso agora bater no peito e não achar que eu tenho essa prepotência ou este caminho para olhar para os céus e fazer de qualquer jeito, mas não, é abaixar a cabeça e dizer: Pai, sou pecador, eu sou falho. Existem irmãos que pregam mais do que eu na minha igreja, existem irmãos que oram mais do que eu na minha igreja, existem irmãos que pagam mais o preço do que eu na minha igreja. Não é eu achar que sou melhor do que o outro, é muito pelo contrário. Nós estávamos conversando com um irmão e ele estava falando de uma situação. Eu falei: olha, o que você tem que fazer é ajudar. Se você ora, ajuda o outro que não ora. Se você jejua, ajuda o outro que não jejua. Se você tem um coração quebrantado, ajuda aquele que não tem. Aí entra naquela situação que é mexer no bolso. Porque esse fariseu, ele disse que ele dá até a 10ª parte. Ele faz tudo como diz a lei, mas o seu coração não. Porque Deus não olha como o homem olha, Deus olha o coração. Quando você tem a sua vida financeira generosa, então ajuda quem não tem. Meu amado, precisamos mudar isso. E eu queria orar com vocês nesta noite sobre isto que nós dissemos, falamos, conversamos. Eu queria até ser bem sucinto, como assim nós terminando até rápido, graças a Deus. Nós vamos orar. Eu quero ungir cada um de vocês. E eu queria depois abrir aqui, uns 5 minutinhos aqui que nós vamos deixar para o final, para que a gente falasse um pouco sobre isso. Porque desde o início o propósito foi sentarmos para que possamos estudar as Sagradas Escrituras. Mas talvez neste entendimento, talvez vocês estão aí, Nossa, pastor, como diz a pastora Amy algumas das vezes, eu já li esse texto e quando o pastor Samuel fala, eu falo: meu Deus, da onde ele tira essas coisas? Talvez você já passou por esse texto e você nunca parou para pensar desse jeito. Mas hoje foi colocada essa responsabilidade nas suas mãos. Hoje vai ser ministrada uma unção sobre a sua vida, que chega de sofrimento, chega dos outros pisar sobre mim, porque hoje eu aprendi que não é as pessoas me humilhando que eu vou ser engrandecido, é quando eu me humilho que aí eu vou ser engrandecido. Feche os seus olhos, coloque em pé no seu lugar, coloque as suas mãos na